é o centro de tudo. De tudo. Qualquer coisa sem ele não dá certo. Ele é o único que pode nos trazer total felicidade. I better stop. I like the taste when it fills my soul. I'll tell you something I've never told anyone. Everyone's gotta be. Não sei se deu para pegar bem do áudio do vídeo, mas essa segunda pessoa que foi entrevistada, essa senhora que foi entrevistada, ela falou que ele é felicidade. E foi bem legal quando ela disse isso, porque é exatamente o tema dessa semana, um dos capítulos do livro é esse, Jesus é feliz. Parece uma ideia meio boba, assim, Jesus é feliz. Ok, mas isso na verdade tem muito a dizer a mim e a você nos nossos dias. Por quê? Porque é muito difícil a gente encontrar uma imagem, ou ter uma imagem mental de Jesus como um cara alegre, como um cara de bem com a vida, um cara que simplesmente poderia estar muito bem num ambiente como esse, se alegrando, se divertindo, ou sentado numa mesa, comendo com as pessoas, trocando ideias, rindo, participando de festas. Mas na verdade, se você conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus que a Bíblia apresenta, ele era uma pessoa assim. Uma pessoa normal, uma pessoa que convivia com as pessoas normalmente, que participava de festas, que ia a casamentos, que ia a jantares, sentava à mesa com as pessoas e conversava com elas. Uma pessoa de bem com a vida. Não o Jesus que muitas vezes nós vemos nas imagens que fazem dele morto, ou triste, ou sério, meio de mal assim. Não, um cara tranquilo, um cara feliz, um cara de bem com a vida. A felicidade é uma consequência natural de conhecer Jesus e experimentar o seu amor. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. Felicidade é uma consequência natural de andar com Jesus, de conhecer Jesus, de experimentar não só a presença dele, mas a partir da sua presença tudo o que ele é. Porque quando nós conhecemos Jesus e temos Jesus na nossa vida, nós experimentamos naturalmente, sem nos esforçarmos, sem tentarmos seguir uma lista de regras, de padrões que a religião, que a cultura, que a tradição impõe, para então sermos aceitos e amados por Ele. Mas quando nós o conhecemos, deixamos que a vida dele esteja em nós e flua através de nós. Então tudo que Ele é, nós podemos ser também. Tudo que Ele manifesta, nós podemos manifestar. Obviamente não seremos deuses como Ele é Deus, só Ele é. Mas nós podemos participar da sua natureza, nós podemos compartilhar do seu amor, da sua graça, até mesmo do seu poder. Porque ele mesmo disse que os seus discípulos fariam coisas até maiores, sinais maiores do que os que ele fez, se estivessem firmados nele, conectados com ele. E uma das características de Jesus é felicidade. Jesus era um cara feliz. E sabe por que a gente pode afirmar isso com muita tranquilidade, que Jesus era um cara feliz? Porque as crianças gostavam dele. Não é bem óbvio isso? Você lê lá na Bíblia que as crianças queriam estar perto de Jesus, elas queriam conviver com Ele, elas queriam aprender dEle, ouvir dEle, e às vezes as pessoas não entendiam muito bem isso, e criança naquela época não tinha grande valor assim, não representava muita coisa na sociedade, não existia um cuidado, uma proteção especial, o valor, a dignidade da criança. Não, criança não se mete em assunto de adulto, criança fica de lado, criança não interfere, ainda mais num assunto tão importante como Deus. Mas Jesus, sendo Deus, sendo o próprio Deus na terra, ele chamava as crianças para perto dele, elas gostavam, e criança não gosta de gente chata. É óbvio, criança não fica perto de gente chata, gente emburrada, gente mal-humorada, gente séria, gente que só dá bronca. Não, criança gosta de estar perto de gente feliz, de gente que conta histórias, de gente que brinca com elas, que interage com elas, que as valoriza, que se importa com elas. Crianças são assim, mas de alguma maneira, por causa, seja da tradição, da religião, da igreja, da institucionalização disso que deveria ser algo muito mais natural, que é andar com Jesus, nós, de alguma forma, criamos um conflito que nunca existiu na história, que Jesus não ensinou, que os discípulos dele não ensinaram, que você não encontra em lugar nenhum na Bíblia, um conflito entre felicidade e santidade. É como se você tivesse que escolher entre ser feliz e ser santo. Você que já é de igreja, você que anda com Jesus, você sabe que santidade é um alvo para nós. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, nós queremos honrá-lo, nós queremos glorificar a Deus com tudo que nós fazemos. Isso tem a ver com santidade. Mas nós criamos um paradigma, até um estereótipo de um discípulo de Jesus, como alguém que busca santidade, e por buscar santidade,
que nós às vezes entendemos como fazer todas as coisas certas, não errar, nunca pecar, e nós aprendemos com o pastor Felipe, algumas semanas atrás, aqui no Área Mais mesmo, que santidade não tem a ver com as coisas que você faz, mas tem a ver com o maior desejo do seu coração, não é mesmo? Nós aprendemos isso, mas de alguma maneira nós imaginamos que construir esse estereótipo de uma pessoa que faz tudo certo, vive uma vida perfeita, sem erros, sem pecados, tem a ver com agradar a Deus, com ser santo, mas que isso e felicidade não combinam muito bem. Então as pessoas que não são tão acostumadas com igreja, ou que ainda não têm um relacionamento com Jesus, ou mesmo aqueles que já têm relacionamento com Jesus há muitos anos e vivem no ambiente de igreja, vivem nesse dilema: será que eu posso ser feliz sendo santo? Porque a imagem que muitas vezes nós temos é: se eu for santo, eu não posso fazer muitas coisas. Várias coisas estarão proibidas para mim, eu vou ter que abandonar praticamente tudo que me alegra. Vou ter que deixar de frequentar os lugares que eu gosto, vou ter que deixar de me relacionar com as pessoas que eu gosto de me relacionar, eu vou deixar de ter os hobbies que eu tenho para poder ser santo. E a gente cria uma imagem de que uma pessoa santa é uma pessoa que só ora e lê a Bíblia e vai à igreja. Não faz nem cocô, que é feio, é sujo, né? Uma santidade que não existe, um modelo que Jesus não ensinou, que Jesus não requereu de nós. É verdade, Ele estabeleceu um padrão altíssimo de vida e de santidade, mas nós só podemos viver esse padrão através dEle, por causa do que Ele fez, da obediência dEle, da santidade dEle, da vida dEle em nós. Aí sim, quando nós entendemos isso e vivemos essa vida e deixamos que essa vida flua em nós, a partir de nós, então nós nos tornamos santos. Mas isso em nenhum momento se opõe à felicidade, ao contrário. Não tem como separar uma coisa da outra, porque o Espírito que nos santifica, o Espírito Santo de Deus, o fruto dele é a alegria. Leia lá depois, Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria. O segundo que aparece, a segunda característica do fruto do Espírito é a alegria. Uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, portanto é uma pessoa santa, é uma pessoa que é habitada pelo próprio Deus e vive para a glória desse Deus, é uma pessoa feliz. É uma pessoa, aliás, que tem todos os motivos para ser muito, muito feliz. Sabe de uma coisa? A palavra evangelho significa boa notícia. A palavra original, evangelho, que é uma palavra grega, significa boa notícia. Na maioria das versões das Bíblias, das Bíblias que nós lemos, aparece como boas novas. E isso foi anunciado no momento em que Jesus nasceu ao mundo, porque Ele é o evangelho. Ele é a palavra de Deus, Ele é a revelação de Deus, Ele é o plano de Deus para o homem, para o mundo, para salvar, para resgatar, para redimir, para dar vida às pessoas. Jesus é isso. No momento em que Ele foi anunciado, o seu nascimento foi anunciado, você pode ler em Lucas capítulo 2, verso 8, se você tiver uma Bíblia, você pode abrir, se não, acompanha aqui comigo no telão, você vai ver, olha o que acontece. O nascimento de Jesus foi anunciado às pessoas mais improváveis. A Bíblia diz que mestres, sábios, magos, algumas pessoas vão dizer, do Oriente, souberam por causa de uma estrela que havia nascido o rei dos judeus e foram até lá para adorá-lo, para conhecê-lo. Pessoas improváveis, de cultura diferente, não eram judeus, não esperavam um Messias. Também pastores, pessoas humildes, não pastores tipo eu, assim. Pastores, pessoas do campo, pastores de ovelhas mesmo. Estavam lá no campo e o nascimento de Jesus é anunciado para eles. Você imagina, o rei do universo decide vir ao mundo, o próprio Deus decide se encarnar e se revelar ao mundo na pessoa do seu filho, e em vez de ele fazer um anúncio suntuoso, em vez de ele escolher vir num palácio ou com um exército celestial de anjos à sua disposição, em vez de ele ocupar os melhores lugares, virar notícia em todas as manchetes, no Correio de Jerusalém, ele escolhe se revelar essa boa notícia às pessoas mais improváveis, às mais humildes, as que talvez nem estivessem esperando que ele viesse, nem sabiam que havia uma promessa a respeito dele, talvez. E aqui nesse texto, a Bíblia diz que havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Tiveram uma visão de um anjo e da glória de Deus. E o que acontece, óbvio, eu ficaria do mesmo jeito, você não? Aterrorizados. Você vê um anjo, você já viu um anjo? Talvez alguns já tenham visto, não precisa levantar a mão, né? Mas eu nunca vi um anjo. Se eu visse um anjo, provavelmente eu ia ficar bem assustado, né? Porque não é uma coisa que você vê todo dia, um anjo. A minha esposa tem um ar celestial, angelical, assim, né? Maravilhosa, muito mais bonita que qualquer anjo, mas anjo mesmo eu nunca vi.
Eles ficaram aterrorizados, eu também ficaria. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu sou um anjo, mas não tenham medo. Eu estou lhes trazendo o quê? Boas novas. De quê? Não apenas são notícias boas, mas são notícias de grande alegria. Não é pouca alegria, não é média alegria, não é uma alegria passageira, não é uma alegria condicionada a determinadas circunstâncias, não é uma alegria assim, tipo, olha, vai ser uma notícia de grande alegria desde que vocês façam tudo do jeito que eu disser. Desde que vocês cumpram todas as regras, desde que vocês vivam do jeitinho que eu vou passar para vocês. Não, a vinda de Jesus ao mundo por si só, independentemente do que nós fazemos a respeito disso, é a melhor notícia do mundo. Aliás, a tradução, a mensagem, traduz essa frase dessa maneira: eu estou lhes trazendo a melhor notícia do mundo. Não há nada que se compare a isso, não há nenhuma outra experiência que você possa ter, nada que você possa conhecer, nenhuma informação que você possa adquirir na sua vida inteira, em toda a sua existência e na história da humanidade que se compare à notícia de que Deus enviou um Salvador. E por isso é uma notícia de grande alegria para todo o povo, para todas as pessoas. Essa é a melhor notícia. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja, uma notícia de grande alegria, porque veio um Salvador. Não veio alguém para julgar e condenar o mundo, veio alguém para salvar o mundo. Um pastor que eu gosto muito, ele disse que se Deus quisesse condenar o mundo, ele teria enviado um condenador, mas porque ele queria salvar o mundo, ele enviou um Salvador. Mas de alguma maneira nós nos relacionamos com Deus às vezes, por causa às vezes da nossa história, ou do que nós ouvimos de outras pessoas, da opinião de outros, a respeito de Deus e de Jesus, como se Ele estivesse sempre tentando nos condenar e nos tornar pessoas mais tristes, mais infelizes, com uma vida pequena, limitada, presa, toda amarrada. Não faça isso, não faça aquilo, viva desse jeito, não viva daquele. Aonde foi que isso foi escrito? Quem foi que disse isso? São notícias de grande alegria, é a melhor notícia do mundo. Veio um Salvador, não veio um condenador. É claro que existe implicação nisso, existe uma escolha, existe uma decisão, uma postura a ser tomada de crer, de receber essa notícia para si, e se posicionar, e é a única maneira de desfrutar essa alegria, de desfrutar essa boa notícia, mas a vinda de Jesus, a pessoa de Jesus, a revelação de Deus em Cristo, é a melhor notícia que alguém poderia receber. E está acessível a mim, está acessível a você. Aliás, Ele veio para isso, para se tornar acessível, para deixar de ser um Deus distante, um Deus que nós tentávamos de alguma maneira alcançar, vivendo pelas nossas próprias construções, ideias, pensamentos, pelo pouco que poderíamos imaginar e conceber a respeito dele. Ele disse: ei, não, chega disso, pare de tentar pelas suas forças, você nunca vai conseguir, deixa que eu vou fazer por você, eu vou até você, vou fazer o que você não poderia fazer, vou me revelar em amor. Há maior alegria do que essa? Pode haver alguma notícia melhor do que essa? E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta chamada Carta aos Filipenses, uma igreja que ficava na cidade de Filipos, os filipenses eram as pessoas que moravam nessa cidade. O apóstolo Paulo, um homem incrível, extraordinário, teve uma experiência marcante com Jesus. Você pode ler depois a história dele, se você não conhece. Ele escreve essa carta de uma prisão. Ele está em Roma e, por causa da pregação da palavra, do evangelho, por ser um portador de boas notícias, de salvação a respeito de Jesus, ele foi preso. Era assim que as coisas aconteciam. É assim que acontece, aliás, hoje no mundo, quer você acredite ou não, em muitos lugares. E por causa da pregação do evangelho, por causa da vida que ele vivia, da mensagem que ele pregava, ele foi preso. E ele passou por vários julgamentos, várias prisões, recorreu à última instância da sua época. Ele fazia parte, vivia debaixo da autoridade do Império Romano, e por ter recorrido a César, ao imperador, ele é preso então em Roma. E depois de muito tempo ele fica num ambiente de prisão domiciliar. Ele tem uma certa liberdade, ele não está dentro de uma cela, mas está dentro de uma casa, cujas despesas ele mesmo tinha que arcar. Ele não podia sair daquela casa, sempre havia um soldado vigiando ele. Ele estava preso, mas ele podia escrever, por exemplo, ele podia receber amigos, conversar com pessoas. Não é uma situação ideal. Ele foi torturado antes disso, ele foi preso em muitas condições piores do que essa, mas ele está no final da sua vida
preso, dentro de uma casa. E preso, Paulo escreve essa carta. E sabe como essa carta ficou conhecida ao longo da história da igreja? A carta da alegria. Porque em 4 capítulos, é uma carta pequena, você pode chegar hoje à noite na sua casa antes de dormir e dar uma lida. Ou no banheiro também, não sei porque eu estou falando tanto de fazer cocô hoje, né? Mas alegria, né, gente? É uma das coisas boas da vida. Não adianta fingir, você também gosta. Em 4 capítulos, Paulo fala, sabe quantas vezes sobre alegria? Ou com a palavra alegria, ou com o sinônimo, tipo exultação, celebração, sinônimos assim, dependendo da tradução que você lê. 16 vezes. 16 vezes, um cara preso, escrevendo uma carta de 4 capítulos curtos, fala sobre alegria. Ele fala sobre a sua alegria, ele fala sobre a alegria de poder estar conversando com os destinatários da carta, ele fala da alegria de saber notícias a respeito deles, e mais do que tudo, ele os incentiva. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. De novo eu digo a vocês, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Porque eu posso estar preso, a minha vida pode não estar do jeito que eu queria que estivesse, eu posso estar muito aquém dos meus sonhos, dos meus planos, daquilo que eu projetei para o meu futuro, mas nada disso é motivo para eu não me alegrar, porque eu tenho a melhor notícia de todas. Eu tenho todas as razões para me alegrar, porque a minha alegria não está nas circunstâncias, não está na minha liberdade, não está num casamento, num namoro, num concurso público. A minha alegria está no meu Salvador. Ele veio ao mundo e Ele é a melhor notícia. Ele é a melhor notícia. Ele é suficiente para me alegrar. E Ele fala repetidas vezes, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E num trecho em que essa palavra alegria não aparece, mas no capítulo 3, de 7 a 11 de Filipenses, você encontra o porquê de Paulo conseguir viver essa alegria de uma maneira tão profunda, tão intensa, mesmo numa situação tão complicada. Leia aqui comigo, Filipenses 3, de 7 a 11. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele está falando do seu currículo. Ele era um cara bem de vida, um cara bem reconhecido pelo seu conhecimento religioso. Ele fazia parte de um partido político e religioso, porque as coisas eram misturadas em Israel naquele tempo, o partido dos fariseus. E ele era um cara top, um cara que tinha estudado com o mestre da lei mais famoso do seu tempo. Ele sabia muito a respeito de Deus, da lei judaica. Além de ser judeu, ele era cidadão romano. Então isso dava a ele uma condição muito alta, uma posição elevada naquele tempo, porque ele não era parte da colônia escravizada apenas, ele tinha status de cidadão. E ele está apresentando todo esse currículo e dizendo, ei, eu teria todas as razões para me orgulhar, eu teria todas as razões para me alegrar em mim mesmo, nas minhas conquistas, mas sabe de uma coisa? Tudo aquilo que para mim antes era lucro, era motivo para eu buscar alegria em mim mesmo, eu passei a considerar como perda, por causa de Jesus. Porque Jesus mandou eu largar essas coisas? Porque Jesus me deu uma vida infeliz e medíocre, em que eu não posso desfrutar de nada do que eu conquistei? Não. Veja o que ele diz. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado, e aí está o segredo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E quando Paulo está dizendo, eu perdi todas as coisas, ele está querendo dizer, perdi todas as coisas, exatamente isso, literalmente isso. Porque ele perdeu tudo por causa de Jesus, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado. Ele estava preso naquele momento, depois de ter vivido uma vida de renúncia, de abnegação, de sofrimento, por amor a Jesus, pela pregação de Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui é, olha, eu perdi todas essas coisas, mas sabe de uma coisa? Eu perdi isso voluntariamente. Eu abri mão disso não porque Jesus mandou que eu parasse de fazer ou de viver como eu vivia antes, mas quando eu descobri quem Ele é, quando eu o conheci, quando eu me encontrei com Ele, a alegria que eu experimentei, a vida que eu experimentei, a paz que eu senti, a plenitude que tomou conta de mim, tornou todo o resto insignificante. Aliás, ele usa até uma expressão forte, coincidentemente, eu estou falando muito sobre isso hoje, mas ele vai dizer, considero como esterco. Eu não tinha pensado nisso antes, prometo.
para poder ganhar a Cristo. Ele está dizendo, olha, as coisas que para mim tinham um maior valor, que eram a fonte da minha alegria até aqui, de repente, de uma hora para outra, tudo parece nada. Tudo perde o sentido. Porque são coisas ruins em si mesmas? Não necessariamente. Talvez você se alegre com várias coisas na sua vida e tenha motivos bons para se alegrar com sua família, com um casamento, com um namoro, seus relacionamentos, sua faculdade, seu mestrado, doutorado, sua aprovação no vestibular, no PAS. Você está vivendo um momento bom na sua vida e você se sente feliz por causa das coisas que estão indo bem. Essas coisas não são ruins ou erradas necessariamente. Jesus não está dizendo, e eu não estou dizendo para você hoje, abandone tudo isso por causa de Jesus, não. Mas a questão, o que Paulo está dizendo é que comparado a conhecer Jesus, a andar com Jesus, a ter a vida de Jesus em mim, as outras coisas, eu posso até fazer, eu posso até experimentar, mas assim, não tem graça. De verdade, perde o valor. Quando eu as comparo com Cristo. Porque o que eu tenho nele, quem eu sou com ele, a vida dele em mim, me faz ser alguém que não dá para comparar com a vida que eu tinha antes. Talvez a sua situação seja o contrário. Você não se sente nada feliz hoje. E talvez a sua busca tenha sido essa até aqui, de encontrar em experiências, em relacionamentos, em atividades, em festas, em várias coisas, em vários ambientes, motivos para se sentir feliz, motivos para se alegrar. E talvez a última coisa que passou pela sua cabeça foi, quem sabe em Jesus eu vou ser feliz. Porque como eu disse, a imagem que nós temos de Jesus não é de um cara tão feliz assim, ou de um cara que possa nos alegrar. Ele pode até nos salvar, mas nos alegrar, meio difícil. O convite para você nessa noite é ter a experiência que Paulo teve. É comparar, é experimentar Jesus, colocar Ele no centro da sua vida, como a causa, o ponto de partida de tudo mais que você faz, de todas as suas experiências, de todos os seus relacionamentos, de todas as suas escolhas, e ver no que dá. E a minha suspeita é que vai acontecer com você o que aconteceu com Paulo, é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com muitos de nós que já estamos aqui. Não dá para comparar. Não dá para comparar. A alegria que nós encontramos nele é simplesmente incomparável. Se o seu evangelho, o seu Jesus não é um evangelho ou um Jesus de grande alegria, se não foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, infelizmente eu tenho que dizer uma coisa para você: tem alguma coisa de errado com o seu evangelho ou com o seu Jesus. E eu não digo isso com nenhuma presunção, com nenhum sentimento de superioridade, ao contrário, com um desejo profundo de que você o conheça de fato e experimente a maior alegria da sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com tantos de nós. Ao encontrá-lo, é um valor tão grande, é uma paz tão grande, é uma alegria tão grande que todas as outras coisas perdem o sentido. Nós vivemos num mundo que nos faz levar as coisas muito a sério. Tudo é muito sério, tudo é muito importante, tudo é muito urgente. Você tem que ser o melhor em tudo que você faz, você tem que sempre ter uma postura séria, você tem que levar as coisas a sério, você tem que encarar a vida com seriedade. A gente, às vezes, até a piada a gente trata com seriedade, né? Não pode nem contar uma piada ruim que você já é julgado, né? Eu me vejo nessa posição às vezes. É só uma piada. Eu tento me levar menos a sério, assim, porque eu sou péssimo nas piadas. Então, quando eu conto uma piada, eu sei que vai ser ruim. Ninguém precisa me dizer, eu sei, eu tenho uma esposa, gente. Ela já ouviu todas. São todas ruins. Mas assim, é só uma piada. Qual é o problema de ser uma piada ruim? Por que a gente tem que levar tudo tão a sério? Por que a nossa vida não pode ser mais feliz, mais leve? Sabe, eu achava antes, durante muito tempo, de verdade na minha vida, eu achava que isso não combinava com Jesus. Que para servir bem a Jesus, que para andar perto de Jesus, para honrar Jesus, eu tinha que ser um cara sério, chato, sabe? Cheio de regras, e que tinha que viver sempre de acordo com essas regras, e quem não vivia de acordo com essas regras, esse cara é meia boca, não é tão comprometido assim. Mas infelizmente eu tive que aprender isso com os meus erros, com a minha solidão, o lugar para onde isso me levou, isolamento, cara chato, cara de mal com a vida.
um cara com um peso enorme nos ombros, porque eu nunca conseguia ser bom o bastante para me sentir aceito. E quando eu descobri que isso não tinha a ver comigo, quando eu descobri que o que ele queria é que eu fosse simplesmente feliz por causa dele, deixasse que a vida dele estivesse em mim, e a partir de mim fluísse para a vida das outras pessoas, aí eu comecei a, sabe? Respirar, viver, conversar com uma pessoa normal, andar com as pessoas, conviver com as pessoas. Somos todos iguais, parecidos, estamos todos numa jornada, nenhum de nós chegou lá ainda, estamos todos descobrindo, ajustando as coisas ao longo da caminhada, mas a gente precisa fazer isso com alegria, porque nós já recebemos a melhor notícia. Tudo o que precisava ser feito para nos garantir essa alegria, já foi feito em Jesus. É um Deus conosco, é um Deus por nós, não é contra nós. Emmanuel, Jesus, Deus conosco, Deus por nós. A verdadeira felicidade, eu quero que, se você esquecer tudo que eu falei essa noite, você guarde isso para a sua vida. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada em nada, a menos que ela seja encontrada antes em Jesus. E sabe de uma coisa? Se você encontrar a verdadeira felicidade em Jesus, você vai ser feliz em todo o resto. Não é automático, não é uma promessa de sucesso garantido, não é uma promessa, como infelizmente muitos fazem, de que a sua vida vai ter todos os problemas instantaneamente resolvidos, as doenças serão curadas, o dinheiro vai vir, a mulher dos seus sonhos vai vir, o carro dos seus sonhos vai vir. Não é isso. Mas você, como Paulo, vai aprender a viver contente em qualquer situação. Que é isso que ele diz também lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é uma declaração positiva, de afirmação positiva, de que ele pode fazer todas as coisas com a sua própria força. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente, nos versos anteriores, em qualquer situação. E por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independentemente do que estiver ao seu redor, se você encontrar felicidade em Jesus, a verdadeira felicidade que nós só encontramos nele, você vai experimentar felicidade, paz, plenitude, em tudo mais. Porque ele é a resposta, ele é a boa notícia.